Vamos aproveitar os minutos, né? Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né? Para mais um aprendizado sobre um tema de cunho moral. Hoje nós vamos ter uma novidade aqui, que normalmente nós não temos. Estamos começando hoje com esse tema do La Fontaine, né? La Fontaine e o comportamento humano. É uma obra muito bonita. Nós vamos iniciar hoje um tema a respeito de La Fontaine. Antes de nós iniciarmos com a nossa prece, temos aqueles recadinhos de praxe, né? Então, o nosso centro espírita Casa do Caminho dá as boas-vindas a todos os que estão aqui nesta noite e a todos os que estão nos assistindo via internet. Nossos trabalhos iniciam-se com a prece, depois temos a palestra, de mais ou menos 30 minutos ou 40 minutos, né? No final dela, 5 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário a respeito do que foi falado. Depois nós passamos para as vibrações e a prece de encerramento. Logo depois, pedimos a todos que continuem em silêncio para darmos continuidade através dos passos. As nossas atividades, palestras e passos, todos os dias, menos às sextas-feiras, né? Nós temos um trabalho aqui do Aprendizes do Evangelho, mas isso é aberto apenas para aqueles que já fizeram o curso, completaram o curso básico. Aos domingos, às 10 horas, também com a evangelização infantil. Segunda e quinta, às 20 horas. Nós damos sempre um intervalo de mais 15 minutos, uma prorrogação, por causa do problema do estacionamento, né? Às terças-feiras, às 20 horas, também tratamento de passes. Esse é o trabalho específico para tratamento dos dependentes químicos, depressão, né? Nós fazemos o tratamento através dos familiares, para atingir então a pessoa necessitada que normalmente não comparece na nossa casa. Quarta-feira é 14 horas. O período vespertino vem ajudar as pessoas que têm mais tempo, que estão aposentadas, as mulheres que preferem fazer o aprendizado ou comparecer às palestras durante o dia, que assim à noite fica mais sossegada. É um problema também de segurança, que é importante, né? E às 17h10 também aos sábados. É um trabalho que nós iniciamos há pouco tempo também, que temos aqui também as palestras e os passos. E estamos agora com um trabalho novo, distribuindo café, leite e pão para os desabrigados. Quem quiser e puder cooperar financeiramente e também ajudando na distribuição, pode vir falar conosco aqui depois da palestra, que nós encaminhamos então os responsáveis, né? O nosso plantão de atendimento, segunda, terça e quinta, a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 13h15. E aos domingos, às 9h30. Nossa livraria está lá, à espera de quem precisar adquirir os livros novos, usados, os romances, os livros da codificação, até mesmo uma parte científica, nós temos obras, né? Possamos apresentar. Temos também o nosso trabalho de assistência social. Todo sábado de cada mês é distribuído a 30 famílias, 60 cestas básicas. Se alguém quiser cooperar e ajudar nessa campanha de amor e solidariedade, poderá fazê-lo trazendo 1 quilo de alimento não perecível e também fazendo essa campanha em seu prédio, na faculdade, no trabalho, etc., né? E será bem-vindo para vir pessoalmente conhecer o nosso trabalho. As famílias que aqui chegam, as crianças, né? Então todos são ajudados. E é um trabalho que nós contamos com a colaboração de todo o pessoal que vem, que nos visitam, que vem até a nossa casa, e que poderão trazer algum alimento. Nós aceitamos quase todos os componentes da cesta básica, menos o arroz, né, Sandra, que tem bastante. O resto nós vamos compondo, então é 1 quilo de arroz, ou 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, e assim vai, né? Então nós vamos completando a cesta, e aquilo que falta, nosso departamento também completa, né? Estamos também com o nosso site, né? As pessoas que às vezes estão com problema, chegam atrasados e não dá tempo de chegar aqui na nossa casa, poderá acessar através do computador, né? O www.casadocaminhosantana.com.br, né? Então nós vamos
Vamos iniciando então nossos pensamentos elevados a Deus, vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao nosso Pai Criador, o Senhor das nossas vidas, por mais essa oportunidade que nós temos de mantermos por pouco tempo que seja esse contato com a espiritualidade, nos desfazendo das nossas dificuldades, dos nossos pensamentos muitas vezes pessimistas, das nossas preocupações que nos mantiveram ligados lá fora, né? Com as pessoas que convivem conosco, com as pessoas de nossa relação, no trabalho, no estudo, no lar, porque aqui nós estamos vindo buscar ajuda para o nosso refazimento e também vamos levar para os nossos lares a nossa alegria pela participação, levando as bênçãos divinas, os fluidos salutares dos amigos espirituais que nos envolvem carinhosamente, que já estão aqui à nossa volta, nos auxiliando, e desde que aqui chegamos já estão nos aguardando, preparando o nosso ambiente com muito carinho. Então esses irmãos que estão aqui conosco também fazem parte da nossa grande família espiritual, que vem conosco para o aprendizado, para o estudo, para as reflexões, e também muitos irmãos que vêm também em tratamento, como nós que vamos receber o nosso tratamento após a nossa palestra. Assim nós agradecemos a Jesus principalmente, porque através dele nós podemos chegar a patamares mais altos, através do conhecimento do seu Evangelho e do exercício de tudo aquilo que nos passou o Mestre, e através dos seus missionários chegam até nós as lições que nós não podemos jamais desprezar, porque é através delas que nós vamos caminhar para Deus, vamos adquirir a felicidade, embora relativa, mas tão necessária para que nós atravessemos as dificuldades do mundo, com muita força, com muito fortalecimento, através da certeza da proteção divina a todo instante. E assim, meus irmãos, nós vamos pedindo permissão ao nosso dirigente para iniciarmos a nossa reunião dessa noite. O tema da noite vai ser um tema desta obra de La Fontaine, né? Vamos só ler o trechinho aqui, que é o Ajustar as Velas do Barco. Esse é o título de hoje. Então, é uma obra que está chegando até nós, que a Matilde vai desenvolver. Nós vamos prestar muita atenção, né? E depois nós teremos a oportunidade de fazer as perguntas, alguma colocação a respeito desse tema, que acredito que vai ser muito interessante. Nossa companheira seja muito feliz. Bom, boa noite a todos. É interessante nós darmos início a esse novo caso, vamos dizer assim, não é? Sobre as fábulas de La Fontaine. E como sempre iniciamos alguma história, alguma palestra a respeito de um novo autor, é preciso que saibamos quem é esse autor. Então, nós vamos iniciar dizendo, primeiramente, né, que o médium é Francisco do Espírito Santo, e alguns comentários que aqui são colocados após a fábula, né, foi ditado pelo espírito de Hamed, né? Então, vamos lá. Ajustar as velas. E o conto vai ser a respeito do lobo e do cachorro. O lobo e o cachorro. Primeiramente, vamos saber o que é fábula, né? Nem todo mundo sabe. São pequenas historietas, né? De onde se extrai uma lição moral. É uma narrativa imaginária ou mitológica. E quem foi La Fontaine? Jean de La Fontaine, famoso fabulista francês, nascido aos 8 de julho de 1621, em Château-Thierry, região de Champagne, na França, no século XVII. Champagne, como nós sabemos, é uma região que deu nome a esse vinho tão famoso, não é? Ele era filho mais velho de Charles de La Fontaine, encarregado local das águas e florestas, e de Françoise Pidou.
La Fontaine cresceu afeiçoado à natureza que o rodeava, tornando-se assim amante, aficionado dos campos, das florestas, aonde ele aprendeu os hábitos e costumes comuns de uma centena de bichos, de animais, pois ele os observava com entusiasmo, na sua lassidão, no tédio, a aversão e a contrariedade desses bichinhos. Então é interessante, toda criança, eu me lembro quando eu era criança, eu gostava de ver as formiguinhas andando pelo jardim, né? E a gente espantava um pouquinho. Então toda criança presta muita atenção. É difícil uma criança que não tenha um animalzinho, né, em casa. Um cão, um gato, um coelhinho, algum animalzinho. E a gente gosta, quando criança, de observar. E o que fez La Fontaine? Ele humanizou esses animais. Através das suas histórias, ele então compara toda a atitude do animal com a dos homens. E é interessante nós observarmos isso, né? Ele, antes de tudo, ele era um poeta. As historietas que ele contava eram em versos, né? Mas aqui ela foi transcrita normalmente, em prosa. Ele foi inspirado em Esopo, que era um outro fabulista famoso, escravo grego, antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, esse Esopo. Então, La Fontaine se utilizou dos contos desse Esopo para atualizar essas histórias, né? Elas foram reunidas em 12 livros, publicados entre 1668 e 1694, contendo assim, elementos de comédia e drama, além de episódios que enfocam a melhor maneira de utilizar as boas qualidades morais. Então, essas historinhas têm sempre um cunho moral, né? E nós vamos contar a história, então, do lobo e do cachorro. Um lobo que era magro de fazer dó, pois ele não tinha uma boa vida, porque os cães de guarda não lhe permitiam, viviam sempre atacando o lobo e fazendo com que ele fugisse e roubando até a caça dele, né? Certo dia, esse lobo faminto encontrou um desses animais, tão gordo e tão forte, que era de fazer inveja. Nós estamos aqui transcrevendo como está escrito ali, né, para vocês não perderem nada. O cão, que estava perdido, pois ele havia se distanciado dos donos enquanto esses passeavam, em vez de atacar o lobo, ele lhe deu um pedaço de carne que trazia. O lobo, meio desconfiado, comeu com prazer, mas temendo que o cão o atacasse, assim como os outros tentavam se aproveitar da sua fraqueza, dirigiu-lhe a palavra humildemente e fez um elogio ao cão, dizendo-lhe que admirava a sua robustez e que gostaria de ficar como ele. Aí vocês já percebem que muitos de nós sentimos às vezes inveja de uma aparência bonita, de alguém forte, esbelto, né? Querendo ficar. Nem sempre é possível. Então nós temos que nos contentar como nós somos. O cão então explicou-lhe: se você quer ser bonito e gordo como eu, deixe o bosque e me acompanhe. Os seus semelhantes, outros lobos, são miseráveis, pobres diabos sem opção, cuja única condição é morrer de fome. Venha comigo e você terá um destino melhor. O lobo então perguntou: o que será necessário fazer? E o cão respondeu: quase nada. Basta afugentar aqueles que portam os cacetetes ou os que vêm mendigar, defender todos os da casa e ao dono com agrados receber.
Em troca da caça que você conseguir, as pessoas lhe darão moradia, carnes, quem sabe até lombo, restos de ossos de peru, perdiz, frango e pombos. Isso sem falar de muitas e muitas carícias. Vem comigo. Você irá sentir prazer em ter esse senhor. O lobo, já antevendo tamanha felicidade, chorou de emoção e decide acompanhar o cão de guarda. Percorrendo o caminho que o levaria à fartura e aos bons tratos, ele vê algo estranho no pescoço do cachorro e pergunta: o que é isso no seu pescoço, amigo? O cão: nada, nada. Mas como nada? E essa pelada aí? Ah, essa é a marca da coleira que eles põem em meu pescoço quando fico preso. Coleira? Preso? Indaga o lobo, algo surpreso. Não se pode sair quando se quiser? Nem sempre. E importa? Claro, isso tem muita importância. Eu nunca trocaria por qualquer iguaria a minha liberdade. De todas as suas refeições, eu não quero nenhuma. O preço que eu teria que pagar por elas é muito alto. Dizendo isso, o senhor lobo desaparece por entre o verde do bosque e vai caçar. Vocês percebem como muitos de nós agimos da mesma forma? Sem o conhecimento do verdadeiro significado do que é liberdade, do que é ser livre, dádiva que nos é concedida de podermos nos exprimir à vontade, responsavelmente de acordo com a nossa vontade, consciência, natureza. Somos livres. Enquanto não tivermos o autoconhecimento das possibilidades que nós detemos ou daquilo que realmente nós queremos, quem somos nós, nós não poderemos agir livremente. Estamos sempre presos aos hábitos sociais. Primeiramente, nós temos que obedecer aos pais. Isso já não é assim. As mulheres tinham que obedecer ao marido. Senhor, meu marido. Não é? Já não é mais assim. Já estamos mais livres. As mulheres também estão se emancipando. Mas muitas das vezes nós vivemos assim um tanto alienados, trazendo a marca da coleira, como o cão desta fábula. De alguma forma, nós temos uma liberdade um tanto vigiada, não é? Porque nós estamos sujeitos às reações das nossas ações. E temos que responder por isso. Então, Kardec, uma vez, perguntou aos espíritos superiores: o que é para nós termos essa liberdade? O que nós devemos fazer? Como é que nós podemos adquiri-la? E os espíritos superiores responderam: um sábio antigo já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Sem esse conhecimento, como é que nós vamos saber quais as nossas possibilidades, o que realmente nos é dado a realizar, o trabalho que nós temos? Nós temos que pôr a nossa mente em funcionamento, consultar o coração, para sabermos quem nós somos e o que nos falta realmente a realizar. Nós já sabemos quem nós somos. O espírita pretende saber, não é?
mas ainda não sabemos no total aquilo que nós somos realmente, né? Só quando nós desencarnarmos é que nós vamos ficar sabendo realmente o que somos. Mas nós não trazemos as lembranças do passado. Elas estão latentes na nossa memória. Consultando a nossa vida atual, é que nós vamos, nesse estudo, nessa análise profunda sobre nós mesmos, é que nós vamos distinguir quem somos nós. E para isso, a doutrina espírita então vem em nosso socorro. O espírita que estuda, que pratica, que vive segundo esses preceitos, ele sabe mais ou menos o que ele é e quem ele é e o que ele pretende ser. Todos nós viemos com uma proposta de reavaliação daquilo que já fomos. Nós trazemos um lastro, não trazemos? Nós não temos um passado e quantas reencarnações nós já vivenciamos, quantas experiências. E com certeza essas experiências nos trazem um tanto de conhecimento também, a nosso respeito. Por isso, então, a vida, a liberdade, ela funciona como um espelho. É através dessa visão interior que nós vamos detectar o que nos compete realizar. Porque sem isso, sem esse preparo, porque não basta só o conhecimento. É preciso que a gente tenha essa vontade operante. Não vivermos segundo a opinião da maioria. Nós fazemos parte de uma sociedade humana. E geralmente nós agimos e atuamos como autômatos. Já que todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Mas, na verdade, não é assim. Porque ainda nós estamos presos a esses hábitos, criamos hábitos rotineiros, segundo a maioria. Essas experiências, elas são de molde a nos fortalecer, a nos tornarmos tão fortes, tão livres, que agimos segundo a nossa vontade, mas ponderadamente, com responsabilidade. Então, não vamos seguir aquilo que todo mundo faz. Nós vamos fazer aquilo que nós acharmos que é certo, que é direito. Por isso que o espírita, ele não tem apenas que ficar ouvindo uma palestra, ele tem que estudar, ele tem que examinar-se a si mesmo. Essas palestras, elas servem apenas para ilustrar aquilo que a doutrina também recomenda. Jesus mesmo dizia, não é? Que ele, só através dele, é que nós poderíamos. Nós somos cristãos, não somos apenas espíritas, nós somos cristãos. E Jesus afirmava que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é chamado, como João fala, o apóstolo João, evangelista, fala, Jesus é a luz do mundo. Essa luz que nos tira das trevas, nos faz trilhar outros caminhos mais iluminados. A gente tem que ter olhos atentos para trilharmos esse caminho, buscarmos o que é real, aquilo que é verdadeiro. Nós temos essa responsabilidade. Por isso que hoje nós estamos aqui. Por isso que hoje nós estamos procurando entender quem somos nós. Nós já sabemos que nós somos espíritos.
Sabemos que viemos do mundo espiritual, que estamos no mundo físico como numa escola para aprendermos. Que a gente pode estudar do lado de lá, mas aqui nós temos que pôr à prova aquilo que realmente nós somos. É o momento, como diz o título maior, de içar as velas do barco. Não nos ficarmos à deriva. Saber enfrentar as tempestades da vida, todas as procelas, as contrariedades, para portarmos num lugar seguro. Porque sem isso nós podemos ir para o mar alto e lá nos perdermos. Nós temos um guia extraordinário. Através dessas lições, nós sabemos já qual o rumo que nós devemos tomar. Então, essas histórias não são historinhas, são coisas assim tão importantes que, analisando profundamente, elas dizem, não dos animais, elas falam das atitudes humanas. É como se estivéssemos num teatro de marionetes que mostram as ações dos homens comuns. Através dos bonecos também se pode ensinar muito. Então, é ser observador da vida. Não é ficar atento, como diz aqui a história, às coisas corriqueiras, às coisas comuns. Mas é na observação dessas coisas que nós aprendemos. O que eu fiz hoje? Eu agi com caridade? Alguém tem alguma queixa de mim? Eu fiz todo o bem que eu podia? Aqui, o espírito Hamed, ele fala que nós não temos que ser maniqueístas. Maniqueísta, o que será isso? Uma palavra feia. Quer dizer, seguir aquilo que estabelecer uma ordem entre o certo e o errado. O que é certo, o que é errado? Segundo o conceito de cada um. Segundo o avanço moral e espiritual de cada um. Jesus não colocou dessa forma o que é certo e o que é errado. Ele não diz, você está certo, você está errado. Ele não colocou assim. Ele colocou de uma forma a mostrar para nós mesmos, se chegarmos à conclusão do que nós devíamos, como nós devíamos nos comportar, para sermos livres e mais felizes. Cada ato nosso, cada pensamento, cada sentimento é pesado, é medido e tem as suas consequências. Então, nós podemos ser os artífices da nossa felicidade ou da nossa desgraça. E segundo a vida que vivemos hoje, nós já podemos saber o que fizemos. Então, pelo menos, vamos ser gratos a Deus que nos concedeu essas oportunidades. Nós vamos voltar, lógico que nós vamos. Acredito que não tem ninguém aqui completista, não é? Nós não somos completistas ainda. Nós estamos no aprendizado, nessa escola maravilhosa que é a vida. E é através de nós mesmos, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos companheiros, que nós estamos aprendendo. Aquilo é bom? Por que nós não podemos fazer igual? Não é imitar o outro, não é isso. Mas se o resultado é bom, então por que não fazer dessa forma?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do La Fontaine. Me dão licença, porque é uma coisa nova e a gente tem que escrever. Eu não costumo escrever, não. Não costumo escrever. A gente vem, a gente lê, estuda e vem aqui e vai falando aquilo que a gente sabe. Mas como é coisa nova, a gente tem que reaprender. Não é? Deixa eu ver. A diferença que existe entre viver solto e viver livre. Só é realmente livre aquele que se conhece, que conhece sua natureza íntima e que tenta ajustá-la a uma ética moralmente elevada. E aquilo que eu estava falando e que Kardec responde é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave do progresso individual. Então é isso que o ajustar as velas significa, né? É se autorrealizar avaliando, ponderando, julgando de acordo com as nossas metas e as nossas possibilidades. Sabemos hoje que a nossa maior dificuldade, ela não está na posse do saber. A gente sabe muita coisa, mas nem por isso essas possibilidades são reais. Né? E sim no alcance de iluminação íntima. Só assim é que nós podemos avaliar quem é a Matilde, quem é a nossa amiga, quem é a Sandra, quem é o Jurandir, quem somos nós. Não é? Então, nós vamos voltar para nosso lar. Antes de colocarmos a cabeça no travesseiro, vamos fazer essa análise. Quem sou eu? Eu me conheço? Eu sei realmente quem eu sou? Porque às vezes a gente tem medo de saber, não é? A gente não gosta muito de enfrentar a verdade, não. A gente olha no espelho e desvia o olhar, não é? Mas a gente tem que ter essa coragem e olhar profundamente para dentro de nós. Quais os sentimentos que eu abrigo no coração? Quais os pensamentos que me vêm à tona? A minha memória espiritual, o que me diz? Os vizinhos podem falar sobre nós? Os parentes podem falar sobre nós? Às vezes a gente convive com uma pessoa durante 40 anos e não sabe quem é essa pessoa. Nós podemos enganar a todo mundo e a nós mesmos. Mas nós somos um livro aberto, nós não podemos enganar a espiritualidade. Até os espíritos inferiores sabem quem nós somos, porque nós estamos muito próximos deles. Para terminarmos, então, o Hamed diz o seguinte: afeiçoando-nos, pois, a mensagem do Evangelho de Jesus, entendemos a necessidade premente de clarearmos as ideias, as percepções e os sentimentos, caminhando para a iluminação e não mais trilharmos o caminho das trevas. Pois Jesus, segundo o apóstolo João, nós vamos repetir, é a luz do mundo. E quem o seguir terá a luz da vida. Então, nós ficamos por aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta. Está cima, está cima.
Aí, tá. Muito bem, chegou a hora das perguntas. Alguma dúvida que alguém teve a respeito do tema? Não é? O Matilde está aqui para continuar. Para aprender. Para nós trocarmos ideias, né? Porque, na verdade, nós temos que ficarmos bem tranquilos, porque nós somos uma família. Faz de conta que nós estamos na nossa casa, uma hora de lazer, porque essa é uma hora de lazer que nós estamos tendo. Só que é um lazer diferente, é um lazer onde nós estamos falando mais para o nosso espírito, mais para nossas experiências futuras, porque a partir daqui, um novo horizonte começa a abrir para nós, né? São um novo tema, né? Que nós estamos ouvindo. Então, a comparação através dessa historieta, desse tema do La Fontaine, nós vamos associando, né, o nosso dia a dia e vamos, como falava o Sócrates, vamos ver se nós conhecemos. Aqui não é um confessionário, não é para ninguém confessar nada. Apenas para fazer colocar alguma questão. Então, Matilde, a gente colocando isso na prática do dia a dia, a gente vê muito dos nossos jovens hoje andando em bandos, porque é legal, porque o outro faz, eu vou fazer também, sem se preocupar com o que eles vão encontrar lá na frente, né? Porque esse lobo aí foi esperto, né? Na hora que ele viu a coleira lá e que ele ia ser preso, ele prezou mais a liberdade do que outra coisa. Lógico. E hoje em dia é uma pena, porque a maioria dos meninos e meninas está acontecendo muito isso. Eles andam todos em bandos, da mesma roupa, com as mesmas coisas que fazem, e sem se preocupar com o que eles estão cavando para eles mesmos, né? Da responsabilidade que eles estão assumindo perante eles mesmos, a vida que eles estão tendo, que deveria ser uma vida maravilhosa de aprendizado, de crescimento, né? Talvez a falta de orientação, né? O diálogo. Os pais também nem sempre estão preparados para orientar nesse caminho seus filhos, não é? Então, eles procuram a semelhança entre eles. São jovens também e se deixam levar, não é? Pelas atrações do mundo. São tantas, os atrativos são tantos. Os chamamentos são muito Os grandes, chamamentos, né? São muito fortes. Para não serem caretas, para não ficarem para trás, muitos deles seguem um caminho que muitas vezes, tristemente, não tem volta. Que depois não tem volta, né? Mas, fora isso, existem já muitos jovens, e nós já tentamos uma vez aqui formar a mocidade espírita. Então, as mocidades espíritas começa com a evangelização. Por isso que a evangelização é importante. Porque ela vai criando, jogando as sementinhas na preparação do jovem, do adulto, mais firme, né? Então, a gente faz um apelo para que os pais, as avós, os avós, os tios, seja como for, tragam essas crianças para a evangelização. E, acima de tudo, Matilde, o evangelho no lar, desde que evangelho no lar. Estão na barriga da mãe, começa a fazer isso para aquele espírito que está reencarnando, já sinta toda essa energia, e o estudo que eles estavam fazendo lá, eles continuam fazendo quando do evangelho no lar e quando a mãe está fazendo o evangelho no lar. Olha, tem muitos pais espíritas que também não conseguiram trazer os filhos, né? Nós, felizmente, conquistamos isso. Então, todos os filhos estão aí trabalhando, não é? Então, isso é uma dádiva. Por quê? Nós temos que voltar. E se nós voltarmos com aqueles que orientamos e que seguem esses preceitos e que têm dentro de si esses princípios cristãos, maravilha, felicidade. Não é? Preparando o caminho. Então, nós já estamos preparando o nosso futuro também. Então, o apelo é esse. Tragam suas crianças. Não esqueçam. Viu? Porque muita gente fala, não, quando ele for maior, ele vai escolher. A obrigação é nossa, enquanto pais, não é? Nós temos a obrigação de orientar nossos filhos nesse caminho. Olha um pai aqui com o filho. E tem outros que vêm também, né? Então, isso é de mais importante. E outra coisa, não adianta vir aqui no centro. Olha, não estou chamando a atenção de ninguém. Mas nós estamos aqui. Nós nos sentimos bem aqui. Nós estamos respirando uma atmosfera gostosa, uma atmosfera de paz,
não é? Nós esquecemos a labuta lá fora. Mas quando nós saímos daqui, vamos continuar com esse mesmo teor vibratório. Vamos armazenar aquilo que estamos recebendo hoje para que o combustível não se gaste durante toda a semana, para retornarmos novamente. Então, esse é o nosso apelo. Os nossos jovens estão aí, alguns deles têm problemas. Vamos orar, vamos chamá-los. Não é pondo o filho para fora de casa que nós vamos agir com responsabilidade, não. Lá fora ele pode se perder mais ainda. É chamando a atenção, sabe? Abraçando o filho. Ver o que está faltando. Por que ele procurou esse caminho das drogas, da bebida, essas festas raves, né? O êxtase, mais não sei quantas drogas, que agora está inundando aqui o Brasil também, né? Vem de fora para cá. E aqui está uma coisa também. Mas nós temos um futuro e vamos aproveitar. Para que o futuro seja mais ameno, porque eles serão o futuro de amanhã. Né? E o que será da nossa mocidade? E a criança observa muito, né? Muito. Nós vimos ontem lá no Faustão, um garotinho de 3 anos e meio, uma faculdade fabulosa. Então, essas crianças, a gente sabe, são espíritos que trazem uma bagagem, né? Traz. E como é através das tendências, a gente já percebe o caráter, exatamente, o fundo do caráter das crianças. E ela observa os pais, quem estão juntos? Os pais. Se os pais estão levando ela em um lugar diferente, ela vai começar a observar aquilo. Né? Não é com severidade em demasia. É com amor, mas é com energia também que nós orientamos nossos filhos, né? No caminho correto. Por quê? Vai fazer isso porque eu quero? Antigamente era assim, né? O pai e a mãe punham o dedinho e falavam, não, é porque eu quero. Hoje em dia não é assim, não. É porque ele precisa. Muito bem. Mais alguma pergunta? Tudo bem. Não é fácil ser pai e mãe, não. Não é fácil. A Matilde vai ficar aqui mais algum tempo, né? Até meia-noite. Se alguém lembrar alguma coisa que gostaria de fazer a pergunta, a mensagem é essa. Nós temos que viver bem, né? O nosso espírito sempre alegre e feliz, né? Cometendo sempre os bons atos para que nós sejamos sempre felizes, né? Nós vamos continuar errando, né? Até aprender. Esses bons temas vão sempre calando fundo em nós, né? Nós temos uma memória fabulosa, só que ela fica obstruída provisoriamente, porque a nossa memória é integral, somos todos nós que vamos desfraudá-la aqui, né? Mas com a idade a memória também vai para nós não vamos conseguir, não, mas aquela memória que está lá dentro, né? E as tendências e tal, nós sabemos. Né? Só uma coisinha, eu estava falando outro dia com um amigo, né? Eu estou esquecida, não sei do que. A única coisa que eu não esqueço é da doutrina. Então, isso já é uma salvaguarda para mim. Você já está guardando o script? Está melhor, está ativando a memória, né? O importante é usar sempre o pensamento. A Matilde está fazendo isso muito bem. Muito bem. Então, nós vamos nos preparar para as vibrações, né? Como eu disse, se tiver algum assunto ainda, alguma dúvida sobre alguma coisa sobre o tema, tudo bem, pode fazer a pergunta depois, né? Bem, meus irmãos, então nós vamos novamente voltando à nossa sala, com o nosso pensamento novamente ligado à espiritualidade, né? Como estivemos até agora, só que nós estávamos recebendo as informações através desse tema muito bom, que veio nos tocar, dilataram nossos pensamentos, e agora nós estamos então novamente ligados com os amigos espirituais, com Deus, nosso Pai, com Jesus, agradecendo essa oportunidade. E também podendo transferir um pouco dessa alegria interior que todos nós temos através das vibrações, através das nossas melhores energias. Vamos buscar esse mundo nosso, não é? Nossos pensamentos, que nós vemos as pessoas nas ruas, nós vemos aquelas criaturas em situação tão difícil,
completamente diferente das nossas, porque nós sabemos das nossas dificuldades, mas sabemos que são milhões de criaturas nesse nosso mundo, levando vida completamente diferente nas suas aflições, criaturas passando fome, criaturas doentes, criaturas ao desabrigo, criaturas sem qualquer conhecimento da vida espiritual. E são todos nossos irmãos nesse mundo de provas e expiações. E eles também têm direito ao conhecimento. E cada um de nós, à medida do possível, podemos passar um pouquinho daquilo que aprendemos. Não é só o favor material, a palavra amiga, o conforto, da simpatia, o abraço fraterno, a orientação, a paciência e a tolerância. São todas virtudes que nós podemos exercitar a favor do nosso irmão que está a caminho conosco. E nós agradecemos a Deus e vamos vibrar por todos eles, por essa nossa humanidade, envolvendo o nosso planeta nesse clima de paz e alegria, partindo desse pequeno foco de luz que sai dessa nossa casa nesse momento, levado pelos amigos espirituais, que possa atingir a todas as partes desse nosso mundo, minimizando as dores e os sofrimentos, colocando luz no caminho de todos esses nossos irmãos necessitados dessa força, desse conforto moral e espiritual, pedindo a Deus e vibrando pelos nossos dirigentes, por todos aqueles que trabalham a favor da saúde, por toda a medicina exercida nesse mundo, que seja com critério e, acima de tudo, com amor, minimizando as dores nos hospitais, envolvendo todos aqueles que lá estão com muito carinho. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que se encontram ao desabrigo, sem os seus lares, famílias sem o emprego, sem o dirigente da família, sem o trabalho tão necessário. Que a luz se faça, que esses nossos irmãos ganhem força e consigam o seu lugarzinho ao sol também. Que Jesus ampare e proteja todos eles. Vamos vibrando pela nossa infância, por todas as crianças que estão nessa fase tão importante do crescimento, que elas possam receber no coração e nos seus pensamentos todas as instruções, acompanhada do carinho indispensável daqueles responsáveis por elas. Vibramos pela nossa juventude, pedindo a Deus, nosso Pai, e a todos os espíritos que trabalham, conhecedores da necessidade, das dificuldades que a nossa juventude atravessa, sendo levada pelos caminhos tortuosos do vício, das drogas, das dependências, que eles possam receber muita ajuda espiritual desses valorosos jovens que estão no além, de muitos daqueles também que passaram por provas tão difíceis e se reajustaram e agora podem ajudar os nossos irmãos que possam estar trabalhando, envolvendo-os com muito carinho, colocando os nossos irmãozinhos no caminho do bem, do progresso com Jesus. E nós agradecemos a todos eles e vamos vibrando também pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por todos os nossos irmãos que estão conosco no nosso convívio diário, para que Deus nos dê também a tolerância e a paciência, e que eles também nos tolerem, sejam pacientes conosco, porque todos nós somos imperfeitos e necessitamos do carinho uns dos outros. Que Jesus ampare todos os lares e que seu evangelho de amor seja vivenciado por todas as famílias. Os nossos vizinhos, os nossos companheiros de trabalho, os estudantes e de uma maneira geral, todos eles recebam a paz no coração e essa luz, que esses momentos de felicidade que estamos aqui desfrutando, que possa ser dividido, levado a todos os nossos irmãos de humanidade. E assim nós nos despedimos, pedindo a Deus que esteja conosco durante essa semana, todos nós, com nossos pensamentos voltados ao estudo, às reflexões sérias da necessidade que temos como espíritos imortais, de estarmos sempre com Deus, exercitando a caridade, o amor ao próximo e o nosso próprio autoconhecimento para o nosso crescimento perante a sociedade em que vivemos. E assim nós vamos agradecendo e pedindo ao nosso amigo espiritual para que possamos encerrar o nosso trabalho nessa parte, que ele continua até o término através da assistência espiritual, pedindo a todos que continuem com os pensamentos elevados, no silêncio, para que essa prece continue até o final do trabalho, quando nós vamos nos despedir e voltarmos ao nosso lar, acompanhados desses fluidos benéficos e da ajuda sempre constante desses amigos da espiritualidade, nossos anjos guardiões, os espíritos amigos, nossos guias espirituais. Agradecemos ao Pai, o Senhor da vida, por mais essa oportunidade daqui nós estarmos. Graças a Deus.